Você já cansou de estudar inglês sem ver resultados? Imagina que você descobrisse um segredo que te fizesse aprender inglês muito mais rápido. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, um truque que vai acelerar e transformar o seu aprendizado de inglês, o princípio de Pareto. E para isso, eu quero te mostrar uma história para que você entenda exatamente o que o princípio de Pareto, ou o princípio 80-20, significa. Imagina que você é um aventureiro, uma aventureira em busca de tesouros. E tem várias pistas, mapas, caminhos diferentes, mas você descobre que apenas 20% das pistas, ou seja, uma quantidade pequena de pistas, leva você a 80% dos tesouros. Sempre que você segue esse tipo de pista, você chega em tesouros. Por que você gastaria seu tempo com as pistas que não dão muito resultado? Ou seja, na prática, em vez de ficar rodando por todas as cavernas, vendo todos os tipos possíveis de pistas, você se concentra naquelas que geram a maior recompensa para você. A pergunta que você faz é: quais os tipos de pistas que me dão mais resultados? Quais tipos de pistas que me levam à maior parte dos tesouros? E é esse o sentido do princípio de Pareto. A ideia de que você tem um esforço numa minoria de tarefas que trazem a maioria dos resultados. E aí, focando nessas tarefas que dão a maior parte dos resultados, você tem uma produtividade muito maior. Agora, o que é a regra 80-20 ou o princípio de Pareto no aprendizado de inglês? Por que a gente utilizaria essa regra no aprendizado de inglês? Olhem essa imagem e entendam essa ideia que eu falei, essa ideia de que 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Então, você consegue entender o que é importante, o que não é importante e qual é o foco que você vai dar no tempo tão precioso que você tem. Já que no inglês você tem um número pequeno, de certa forma, de palavras e estruturas que são utilizadas na maior parte do tempo, pensa comigo uma coisa. Em português mesmo, você acorda, normalmente fala as mesmas coisas todos os dias, no sentido de que você usa as mesmas palavras, as mesmas estruturas. Você não vai ver alguém no dia a dia falando as mesmas palavras que Camões usa num livro, ou que você vê em Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquela linguagem. Você acorda, fala normalmente as mesmas coisas, às vezes uma palavra extra aqui, uma palavra extra ali, relacionada ao seu trabalho, à sua área de estudo, mas normalmente no dia a dia você fala sempre a mesma quantidade de palavras e estruturas. Isso acontece também em inglês. Os gringos, eles têm muitas palavras na língua deles, mas eles usam uma quantidade muito pequena no dia a dia. Se você foca nessa quantidade pequena de palavras, você consegue, com um esforço relativamente pequeno, entender muito de tudo aquilo que eles falam em filmes, séries e vídeos no YouTube e até mesmo na vida real. Essa é a ideia do princípio de Pareto sendo utilizado na prática. Então, você economiza um tempo de estudo, você consegue se comunicar de forma mais rápida, mais prática e você foca realmente no que importa para situações reais. Então, tem um ponto que eu coloquei como exemplo prático, né? De que se você sabia as 300 palavras mais usadas no inglês, você consegue cobrir mais ou menos 65% das conversas do dia a dia. Então você foca primeiro nessas palavras-chave que vai fazer você conseguir se virar na maior parte das situações e entender a maior parte das coisas. Então isso é muito interessante, porque em vez de ficar vendo listas aleatórias de palavras ou tentar ver uma coisa aqui, uma coisa ali, foca nas palavras que eles usam o tempo todo, nas principais palavras, focando na utilização do princípio de Pareto para acelerar sua aprendizagem. E a gente vai entender como aplicar essa regra para aprendizagem de vocabulário, tá bom? Mas antes disso, lembra de curtir o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem ali para você não perder as novidades. Assim você recebe uma notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Indo direto para a aplicação da regra 80-20 ao vocabulário. Coloquei 2 passos muito simples aqui, ok? Identifique os 20% mais importantes, ou seja, palavras e expressões que são muito frequentes em situações cotidianas, pedir comida, dar informação pessoal, falar sobre trabalho, estudos, inclusive se você tem uma área específica de trabalho e quer aprender mais sobre isso, pensa em quais são os 20% mais de palavras, né, vocabulários e expressões mais importantes da sua área. Muitas vezes, assim, você tem bastante utilização de verbos, conectivos, que formam a base da comunicação. Você pode até pensar quais são os verbos mais importantes para você, ou listar os 10 mais importantes do que você vê por aí também é muito bom. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Go, get, make, do, have. Aí você tem conectivos, and, but, because. Esses são muito utilizados em qualquer tipo de situação.
Então você vai listar essas 10 palavras ou expressões que você usa todo dia. Você pode até listar em português, tá? Caso você não tenha, por exemplo, uma ideia mais ou menos, pensa, o que eu normalmente falo no dia a dia? Escreve em português, depois traduz e começa a treinar com base nisso, ok? Ou você pode pesquisar na internet quais são as 300 palavras mais faladas na língua. E também começar a inserir na prática. Depois eu vou mostrar como aplicar as estruturas, tá bom? Então fica comigo até o final. E depois eu vou mostrar qual é o maior erro que impede o seu progresso. No passo 2, você vai estudar com foco em contexto, mas não em listas soltas. Assim, você consegue se lembrar com mais facilidade das palavras. Então você coloca as palavras que são as 20% mais importantes, você coloca elas dentro de frases que fazem sentido para você. Você pode usar elas em flashcards, com frases reais, né, em vez de palavras isoladas, então você sabe que go é uma palavra muito importante, que significa ir. Agora pensa em uma frase que você pode utilizar a palavra go, para você não ficar falando a palavra go várias e várias vezes até decorar, que não é um método tão eficaz. Pensa em como você pode utilizar ela no dia a dia. Você vai para onde? Você vai para a escola? Você vai para a faculdade? Para o seu trabalho? Dentro do seu trabalho, você faz o quê? Você vai para o setor tal? Você vai para a área tal? Você vai para o escritório e fala com o seu chefe? Usa o go com uma frase que faz sentido para você. Eu sempre falo isso com os alunos, eu falei isso num vídeo recentemente, da ideia de que a gente sempre tenta fugir das frases que você vê em livros de matemática. Sabe aquelas frases que é, tal pessoa comprou 100 melancias e depois ela deu 20 melancias para uma outra pessoa que emprestou para ela 20 bananas. E nada faz muito sentido, assim, você não conhece pessoas que compram essa quantidade de frutos. E isso é estranho, porque você não consegue imaginar um contexto real em que você aplicaria isso. Quando você pensa em utilizar palavras dentro de frases para que você se lembre com mais facilidade, a gente vai evitar essas frases que não fazem sentido para você e para o seu dia a dia. Então pense em algo que você consegue utilizar realmente no trabalho ou na vida real, coloca essa frase que é importante para você treinar. Assim, você está treinando uma frase que realmente você pode ter que falar no dia a dia. E você já vai estar treinando ela. Então isso é muito importante, ok? E aí, a ideia também que eu coloquei aqui é usar flashcards. Flashcards são simplesmente cartas, né, que você coloca ali, pode ser na apostila, num caderno, por exemplo, você pode escrever ali, escrever a tradução do lado. Inclusive, possibilidade aqui extra, tá bom? Vou mostrar para você. Quando você anotar uma palavra, você pode anotar dentro de uma frase, mas quando você anotar a palavra sozinha, por exemplo, laugh, você olha para essa palavra, você não vê que o som, não dá para decidir que o som dela é laugh, mas o som dela é laugh. Agora, se você anotar entre parênteses o som dela e anotar a tradução, você tem tudo o que você precisa para a palavra. Você tem como ela é escrita em inglês, você tem o som e você tem a tradução, o significado. Então, quando você bater o olho numa palavra que você anotou no caderno, no computador, ou usando, por exemplo, aplicativos como o Anki, você consegue ter tudo o que você precisa para falar essa palavra. O som, a forma escrita, assim você reconhece quando ela é escrita e você reconhece o significado também, escutando ela num vídeo ou lendo ela num texto. Isso é muito importante, anotar dessa forma, ok? E, ao invés, que nem eu falei, de memorizar a palavra, ficar lendo a palavra em voz alta várias e várias vezes, coloca ela numa frase. Assim você aprende o vocabulário, a estrutura e treina uma frase que você pode ter que falar algum dia. Como um bônus, eu vou deixar num card aqui em cima esse vídeo, tá? Onde eu ensino a técnica SMART, que é uma outra técnica que você pode utilizar para aprender 1.480 palavras em inglês em 10 semanas. Esse vídeo é muito bom, eu vou deixar ele no card e no final desse vídeo aqui também. Agora, como que a gente pode aplicar essa regra 80-20 não só para o vocabulário, que nem a gente viu aqui, mas também para gramáticas e estruturas? 2 passos também muito simples, tá? Foca nas estruturas mais usadas, que nem a gente falou. Essa é a ideia do princípio de Pareto, focar no que é mais utilizado na maior parte do tempo. Eu recomendaria present simple, past simple, o futuro com going to e will e perguntas básicas. Se você adaptar isso para o que você faz no dia a dia, melhor ainda, tá bom? Se você não tem noção, assim, como que eu poderia adaptar isso no dia a dia, eu recomendo usar também alguma inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, joga lá, eu quero aprender essas estruturas com base no meu trabalho, eu trabalho com isso, isso e isso, e pede para ele te ajudar a estipular algumas frases para você ir treinando, também é uma boa ideia. Present simple, I work, you live, we go, e você monta frases com essas estruturas. Então, I work, se você pensa desse jeito, né? I work at, o nome da empresa. Se você treina essa frase, você já vai estar treinando como você pode falar para uma pessoa. Se você encontrar um gringo na rua, você já sabe falar sobre o seu trabalho. O que aconteceu no final de semana passado? I went to the park. Eu fui pro parque. Aonde que você vai constantemente? Você vai pro parque, você vai pra festa, você vai pra casa da sua mãe.
você pode estruturar essas frases. São frases que você vai falar algum dia. E ela vai estar fazendo parte dessas estruturas mais utilizadas por você. E também a ideia de que quando você conseguir treinar várias partes dessas estruturas, a estrutura em si vai fazer sentido. E qual que é o ponto importante? Quando você treina uma pergunta, uma frase assim como I went to the park, a ideia não é tipo assim, agora eu sei falar, eu fui pro parque. Beleza, agora eu só consigo usar essa frase quando eu falar que eu fui pro parque. Não exatamente, porque você já vai ter treinado a frase eu fui para, I went to, várias e várias vezes. I went to the park. E aí quando você for pro trabalho, I went to work, I went to school, I went to Rio, né? Eu fui para o Rio de Janeiro. I went to my mother's house. A estrutura vai fazer parte do seu vocabulário. Assim você vai conseguir utilizar ela em várias e várias situações. Quando você ouvir um gringo utilizando, é essa a palavra, a estrutura que eu treinei. Então, você vai incorporar para o seu vocabulário, para a sua lista mental de palavras e estruturas, e assim vai ficar muito mais fácil de reconhecer aquilo na maior parte das conversas. E os gringos usam muito esse tipo de estrutura. Então, você vai estar treinando seguindo o princípio de Pareto. E também coloquei aqui a ideia, né? Focar 80% do seu tempo de prática nessas estruturas mais frequentes e 20% do tempo para aprender conteúdos novos ou mais avançados. Por quê? Esses conteúdos novos e mais avançados, muitas vezes você vai utilizar uma pequena parte de tempo. Então, não foca a maior parte do tempo nela, porque você não vai precisar muito. Foca principalmente nas estruturas básicas e incorporar várias estruturas dessas no seu vocabulário. Se você domina bem o presente e o passado simples, que nem eu coloquei, você já consegue manter 80% das conversas do dia a dia. Inclusive, os meus alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, nós trabalhamos muito bem o presente, o passado e o futuro, principalmente nos formatos simples, e eles em poucos meses eles já conseguem desenvolver algumas conversas básicas em inglês. Não sem cometer erro nenhum, e nem também tendo o vocabulário mais avançado, mas o principal é que quando você pensa em fluência, você pensa em flow, em fluxo. Quando você pensa, essa pessoa é fluente, você observa ela falando com naturalidade. Você não olha se essa pessoa está utilizando um vocabulário muito culto, se ela está falando conforme as pessoas falam nos livros de inglês. Você observa a forma como essa pessoa fala. Se ela está falando de um jeito que é natural, I went to the park and then, we talked to some people, I had some friends there. Beleza. Eu não usei nada de difícil aqui, mas existe uma certa naturalidade conforme eu falo. Então parece, aparentemente, mesmo que você não conheça nada de inglês, que eu sou fluente simplesmente observando a forma como eu falo. Quando você treina essas estruturas dessa forma, utilizando o princípio de Pareto, assim como vários dos meus alunos do MAF, Método Acelerador da Fluência, fazem, você consegue incorporar essas palavras no seu vocabulário e com o tempo a sua fala se torna natural. E quando alguém observa, ela fala, essa pessoa é fluente. Com o tempo você vai só aumentando a capacidade de vocabulário que você tem, falando palavras mais difíceis, utilizando estruturas mais complicadas, usando palavras da sua própria área. Talvez você tenha a área de medicina, a área offshore, você é um programador, programadora, aí você inclui esse vocabulário específico depois de já ter aprendido e estruturado essas palavras básicas, ok? Então isso é muito legal também. Agora, o que fazer durante o estudo para manter o foco, enquanto você estiver estudando e aplicando o princípio de Pareto? Essa é uma ideia bem legal também. Você tem que estabelecer metas claras, essa aqui é uma recomendação que eu dou, ok? Por exemplo, eu vou aprender as 50 palavras mais comuns até o fim do mês. Porque se você fala assim, eu vou aprender várias palavras que são importantes. Ele é muito abstrato e você não sabe exatamente o que fazer. Se você fala, eu vou aprender 50 palavras esse mês, até o fim do mês eu tenho que aprender 50 palavras. Quantas palavras eu tenho que aprender por dia? Quantas palavras eu consigo aprender nessa semana? E se eu não conseguir estudar durante a semana, eu posso estudar no final de semana? Estabeleça uma meta clara e realista também para você, ok? E eu recomendo você deixar um tempo para revisão. É muito importante você revisar. Que nem eu coloquei no passo 2, reserva pelo menos uns 10 minutos diário para revisão. Se você tem só 15 minutos para estudar inglês todos os dias, reserva metade disso só para revisão. Por quê? A ideia não é só você aprender palavras novas, é você se lembrar das palavras novas, ok? Você pode utilizar o caderno. Eu gosto bastante de anotação. Se vocês olharem aqui na minha mesa, é cheio de anotações e eu gosto muito disso, de aprender palavras novas dessa forma. Mas você pode utilizar sistemas como o Anki, por exemplo, com um aplicativo bem legal, ou até mesmo notas no celular que vão te lembrando constantemente das palavras que você está aprendendo, tá bom? Não subestime a revisão. Ela é muito, muito importante. E também, essas metas diárias são legais. Às vezes você fala assim, em vez de falar,
eu tenho que aprender 50 palavras todo mês. E você fala, não, eu não nem vou estudar hoje, porque 50 palavras no mês, amanhã eu estudo o dobro. Aí depois no outro dia você fala, não, depois de amanhã eu vou estudar o triplo. E aí vai indo e você vai deixando de lado. Se você coloca uma meta diária, estudar pelo menos 2 palavras todos os dias, parece pouco. Mas se você continua assim até o final do mês, você aprendeu 50 palavras novas, 60 palavras novas, 60 expressões, por exemplo. Isso é muito mais legal, colocando uma meta diária, pode ser bem interessante também. E qual que é o maior erro que impede o progresso? O maior erro é ficar obcecado em aprender tudo ao mesmo tempo, ou todos os detalhes gramaticais antes de começar a falar. Você tem que fugir dessa armadilha que é querer aprender tudo de uma vez, principalmente quando a gente está falando da regra de Pareto. A ideia da regra de Pareto, do princípio 80-20, é que você não vai focar em tudo, você vai focar no mais importante. E só. Pode parecer que tem outras coisas que vão parecer importantes durante esse caminho, mas se você manter focado, você vai fugir dessa armadilha de querer aprender tudo ao mesmo tempo e não conseguir aprender nada, ok? Você normalmente se sobrecarrega de informação, você fica desmotivado porque você não vê o progresso rápido, porque você está focando em tudo de forma desorganizada. E você não desenvolve confiança para se comunicar porque você não aprendeu as estruturas específicas que são as mais importantes para a comunicação. A solução é aplicar a regra 80-20, ok? Para se concentrar no básico que vai te dar mais resultado imediato. Lembrar que não existe perfeição no gramatical, você vai focar no mais importante e começar a treinar a partir daí, focando em comunicação especificamente. E também, depois você vai lapidando os detalhes, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela, ele vai te ajudar bastante também. E vejo você no próximo vídeo.